Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 21 de novembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 17 do mês de Kislev, do ano 5782. Já estamos com 76 dias do ano 5782. Estamos aqui em uma lição a cada dia com o nosso Rabino Hafetz Haim sobre Shemirat Halashon, que é guardar a língua. Dentro desses ensinamentos que Hafetz Haim traz para nós, o propósito é fazer com que nós tenhamos realmente um poder de decisão em que possamos mudar o nosso trato, no falar para com as pessoas. Dentro desse sentido, o nosso Rabino Hafetz Haim sobre Shemirat Halashon, guardar a língua, ele vem trazer para nós a realidade de que aquele que tem pressa para falar, ele realmente causa danos a si mesmo, a sua família e aqueles que o rodeiam. E dependendo do grau desse seu Lashon Hará, dessa fofoca, dessa maledicência e etc., os danos podem ser, às vezes, até irreversíveis para si mesmo, para a sua família e para aqueles que o rodeiam. Então, Shemirat Halashon, guardar a língua, é dentro de um aspecto em que nós precisamos realmente sermos prudentes. Como diz aquele velho ditado, né? Temos 2 ouvidos e uma boca. Portanto, é para ouvirmos mais e falarmos menos. Então, nesse aspecto aí do ditado popular, então nós podemos refletir que não é à toa que Deus realmente nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ou seja, vamos ouvir mais, refletir, pensar, antes de dar à luz o que vamos falar. Então, Shemirat Halashon, guardar a língua, é de fato para que nós possamos mudar o nosso estilo de falar para o nosso próprio bem, para o bem da nossa família e para o bem daqueles que nos rodeiam. O nosso Rabino Hafetz Haim, ele diz assim: na realidade trata-se de um princípio simples, eliminando a negatividade, a fofoca, a difamação e a dissensão do nosso vocabulário, estaremos melhorando automaticamente a nossa vida, de maneira extraordinária, assim como a vida de todos os que nos rodeiam. Dentro desse aspecto, nós temos aí a seguinte realidade: se nós não tomarmos consciência de que o que falamos afeta diretamente a nós mesmos e a nossa família diretamente, ou de forma positiva ou de forma negativa. Então, por isso, o nosso Rabino Hafetz Haim, ele fala sobre esse princípio simples. É uma coisa simples. Eu não preciso ficar explicando para você dentro da Gemátria, da Kabbalah, da Mishnah, do Talmud, etc. É um princípio simples que todos entendem, que é o quê? Eliminar a fala negativa, a fofoca, a difamação, a dissensão, né, entre as pessoas através do nosso vocabulário. E isso daí vai melhorar automaticamente a nossa vida pessoal, a da nossa família e daqueles que nos rodeiam. Por isso, a mensagem do nosso rabino de hoje, ela diz assim: a tragédia da controvérsia. Então vamos ver o que ele quer falar conosco no dia de hoje, sobre Shemirat Halashon, guardar a língua. Então, a tragédia da controvérsia. Há algo de extremamente surpreendente naqueles que têm inclinação para brigar, né? Aqueles que têm uma inclinação Yetzer Hará, inclinação para o mal. Então ele tem uma inclinação fácil para a briga.
Se o filho de uma dessas pessoas fosse levemente ferida por alguém, apesar de não ser propositadamente, o pai castigaria o culpado com fúria, sem ver as dimensões em que as coisas aconteceram, tanto do ferimento no seu próprio filho e o que causou aquilo, como que foi? Foi ou não foi de forma proposital? Se a criança fosse ferida intencionalmente e ficasse inválida por causa de suas feridas, o pai furioso denunciaria publicamente o atacante, mesmo depois de a criança ter se recuperado, como um indivíduo violento e cruel. Então ele acusaria aquele indivíduo de forma que ele é uma pessoa violenta e cruel, exigindo a pena máxima para ele. O pai não ficaria quieto até que tivesse dado ao culpado um golpe de acordo com seu ato. O homem briguento guardaria eterno rancor contra a pessoa que causou dano ao seu filho. Como vimos, até os bebês podem ser incluídos na retribuição divina que é dada às partes de uma briga. Mas o homem belicoso, bondoso, ele não considera nem por um momento sequer que ele próprio pode causar um dano indescritível e até a morte, que Deus nos livre disso, aos seus filhos por causa dos seus pecados, né? Então aquele homem, né, belicoso, o homem bondoso, o homem piedoso, o homem temente, né? Então ele de fato levaria em conta que em momento algum ele próprio pode levar o dano a quem quer que seja, né? Então, e ainda mais sobre a questão de levar à morte alguém, né? Que Deus nos livre disso daí, obviamente, né? Então, é uma questão em que precisa refletir antes de tomar uma atitude precipitada, ok? Então, tragicamente, esta é a forma pela qual os que brigam envolvem as suas esposas, né, os seus próprios filhos e outros parentes nas suas disputas. Então, a pessoa que é briguenta, ela envolve todo mundo. Ela envolve a própria esposa, né, o homem briguento, ele envolve a própria esposa, os filhos, parentes, né, ele envolve todo mundo. Ele é briguento. Ele não para refletir sobre a ação, os fatos, o que aconteceu, antes de tomar uma atitude ou tomar uma decisão, melhor dizendo, né? Antes dele tomar uma decisão, ele precisa refletir sobre tudo aquilo que está acontecendo, né? Não pode tomar uma atitude precipitada, porque isso daí poderá trazer danos sérios e às vezes até irreparáveis a si mesmo, a sua família e aqueles que o rodeiam. Então, dentro desse aspecto, o nosso Rabino Rav ele traz uma passagem lá de Números, capítulo 16, verso 17, onde nos fala exatamente sobre a conduta de Datã e Avirã, que somaram-se com Coré na sua rebelião contra Moshe, contra Moisés, né? E Moisés, ele procurou Datã e Avirã para conversar, para realmente eles reverem, né, aquela situação, refletir melhor. E antes de... Desculpa aí, gente. E antes deles continuarem naquela empreitada de rebelião junto com Korah contra a liderança de Moshe. Porque a briga deles ali era diretamente com Deus, né? Então, qual foi a atitude de Datã e Avirã? Então, Números, capítulo 16, verso 27, fala de forma simples, clara, objetiva. Datã e Avirã saíram eretos pela entrada de suas tendas, com as suas esposas, seus filhos e seus bebês. Ou seja, Datã e Avirã, briguentos, certo? Não refletiram sobre as ações, mas se deixaram levar pelo furor, pela ira, pela inveja, pela maledicência. E eles fizeram o quê? Envolveram toda a família nessa briga deles, né?
Então, a Jeremias capítulo 7, verso 18 diz assim: as crianças juntam madeira, mas é o pai que acende o fogo. Ou seja, os filhos se ajuntam próximo do pai, mas quem coloca fogo é o pai. Então, no caso específico da Datã e Avirã, foram eles, né? Os filhos se juntaram ao pai, ficaram próximos do pai, da mãe, né? E Datã e Avirã trouxe a tenda, né? No sentido de a porta da tenda, de forma, né? Saíram eretos, quer dizer, eles saíram prepotentes, não saíram com humildade, saíram com a cabeça levantada, como sendo os donos da razão, os donos da verdade, etc. e tal. E permaneceram na sua rebelião contra Moshe, e portanto eles acabaram, na sua briga, eles acabaram envolvendo toda a família, né? E então a inclinação para o mal cega essas pessoas, de modo que elas caem no abismo, levando consigo os seus entes queridos junto com elas. Foi exatamente o que aconteceu com Datã, Avirã e Korah. Na sua rebelião, nas suas brigas, nas suas disputas contra Moshe, envolveram toda a família, e na hora que a boca da terra se abriu e conduziu-os para o abismo, foram juntos com todas as suas famílias, com as esposas, os filhos, todos desceram ao abismo. Então, essa é a tragédia da controvérsia. Essa é a tragédia dos briguentos. Essa é a tragédia que envolve os briguentos e acaba envolvendo a sua própria família. Então, é aquela famosa expressão que você já ouviu várias vezes por aí: tragédia em família. Por causa do quê? Por causa do homem briguento. Então, por isso, amados, como disse o nosso rabino Hafetz Haim, né, nesse sentido aqui, o princípio é simples. Eliminando a negatividade, a fofoca, a difamação e a dissensão do nosso vocabulário, estaremos melhorando automaticamente a nossa vida de maneira extraordinária, assim como a vida de todos os que nos rodeiam. Então, se você realmente ama a sua família, então pegue esse princípio simples e elimine o lashon hará da sua vida. A fofoca, a maledicência, o disque-disque. Elimine toda a negatividade da sua vida. Ouça mais, fale menos. E quando falar, fale coisas boas, positivas. Aquilo que vai ajudar você e a sua família e aqueles que estiverem próximos de ti. Você realmente ama a sua família? Você realmente ama os seus filhos? Você realmente ama os seus netos? Você realmente ama aqueles que estão próximos de ti? Então mostre isso pela sua atitude, pelo seu modo de mudança de falar, e seja uma pessoa realmente que venha ser iluminada e venha trazer luz para esse mundo tenebroso, a luz de Deus para os nossos dias atuais. Baruch Hashem, até amanhã. Shalom, shalom. Seja forte, seja luz.